Olá, meu povo, voltamos agora com aula de número 94, estamos falando de diagramas lógicos. O Hernani tá lá no rodapézinho, diagramas lógicos, né? Pronto, é isso, agora a gente vai um bocado aí, né? Viu, meu filho? Segura as pontas que ainda tem um bocado de coisa pra gente falar de diagramas lógicos, para depois a gente entrar na parte da estrutura. Tem um bom bocado aí de questões pra gente trabalhar. Então, olha só, vamos para um próximo exemplo agora, vamos ó, começar a criar nossa gordura lógica dos diagramas lógicos, tá certo? Me deixa fora da tela, por favor. Já pega aí a segunda questão pra gente. Ela diz o seguinte: com base nas premissas a seguir, indique a alternativa que torna válido, olha aí o argumento. Pronto. Ainda estou mostrando, estou iniciando para vocês a parte que fala de argumento, tá? Só para vocês terem uma ideia. Nós vamos falar, como eu coloquei anteriormente, existe vida além dos argumentos para os diagramas lógicos. Tá aí. Mas só para a gente pegar o conceito, tá? Nós vamos falar ainda mais dessas questões quando a gente chegar lá na parte da lógica de argumentação. Mas para vocês, ó, pegarem a gordura lógica, o jogo de cintura, tá certo? Então vamos lá. Ele está dando duas premissas. Eu vou chamar aqui de premissa 1, premissa 2. Vamos ler? Nenhum homem joga futebol. Olha aí, ó, nenhum homem joga futebol. Ó, já está com o nenhum. Já conhecemos. Já vamos daqui a pouco desenhar o diagrama para o nenhum em P1. Tá? Deixa eu fazer até para ficar bonitinho aqui assim. Deixa eu colocar aqui P2, pronto, um em vermelho e outro em azul, pronto, agora o negócio ficou camarada, pronto. Todos os homens, desculpem, todos os políticos são homens famosos, isso é a minha premissa 2. A ideia é que agora, dentre as alternativas, eu vou buscar a minha conclusão. Uma dessas aqui vai me servir como conclusão para tornar o argumento válido. Beleza? Já sabemos o que precisamos fazer. Já sei pegar. Eu sei que primeiro você vai ter que abrir uma telazinha em branco aí. Pronto, já fiz, meu filho. Vamos lá. O segundo passo agora é desenhar as duas premissas. Beleza, vamos lá. Tá aqui a premissa 1. Ele fala que, acompanha nos teus alfarrábios, que eu vou acompanhar no meu aqui, nenhum homem famoso joga futebol. É o nenhum, né? É o nenhum. Eu sei que vai ser assim, ó. Homem famoso e joga futebol. Tô com quanto tempo, Hernani? Tô começando agora, né, Hernani? Tem tempo pela frente. Pronto, então vai dar bem direitinho pra gente explicar. Beleza. Segura aí. Homem famoso e pessoas que jogam futebol. Vamos para P2. P2 é o todo. Todo político. Todos os políticos são homens famosos. Sabemos também como desenhar aqui. Do lado de dentro é o político e do lado de fora os homens famosos. Lindo e maravilhoso. Pronto. Pegar, até aí eu entendi, mas e agora? Nós temos dois diagramas. Não é como aquele exemplo passado que eu tinha um elemento e eu poderia colocar. Estou pequenininho, eu poderia colocar dentro dos diagramas. E agora? Eu tenho dois diagramas diferentes. Vamos para algumas análises. Vou botar o cucuruto para pensar. Pessoal, você tem, normalmente nesses casos, certo? Quando você trabalha com duas proposições categóricas, você tem três conjuntos. Vamos relacioná-los? Eu tenho o conjunto de homens famosos, eu tenho o conjunto de pessoas que gostam de futebol e eu tenho de políticos. Normalmente é assim, tá? Primeira análise. Segunda análise, desses três conjuntos, ele faz relação de 2 a 2. Três conjuntos
relações de 2 a 2. Como relação de 2 a 2? No P1, desculpa, ele faz uma relação entre homens famosos e pessoas que jogam futebol. Em P2, ele faz a relação entre políticos e homens famosos. 2 relações. Se você notar, e aí bota o teu cucuruto para pensar aí, existe uma relação que não está mostrada nas premissas. Que no nosso caso é entre político e joga futebol. Essa relação não existe. Ela não foi, aliás, desculpem, ela não é que ela não existe, ela não foi transformada em premissas. E normalmente também é assim. São 3 conjuntos, são 2 relações e uma sempre não vai existir. Ele não vai te dar de mão beijada. Qual é a ideia que você tem que pensar agora? Tô pequenininho, não tô Hernani? Pronto. A ideia que você tem que ter como conclusão é juntar esses 2 diagramas em um só. Você vai trazer esses 2 diagramas para um mesmo desenho. Vai juntar esses 2 diagramas. Notem que tanto em P1 quanto em P2, isso também acontece em todos os casos, você tem um conjunto em comum. No nosso caso, homens famosos. Homens famosos tanto aparece em P1 como aparece em P2. Por ele aparecer, você tem como juntar esses 2 conjuntos, esses 2 diagramas em um só, tornando-se, portanto, uma conclusão. Cabe ressaltar que, diferente desse nosso caso que só vai ter uma conclusão, podem haver casos em que teremos 2 ou mais conclusões, sem estresse. Qual é a ideia agora que você precisa ter? Você precisa formar você com base nas 2 premissas, a terceira relação, aquela que não está sendo mostrada nas premissas, entre políticos e jogam futebol. PH, não entendi. Vai de novo aí. De novo. Você tem uma relação entre... E pra gente nem interessa. O que interessa é que existe uma relação. Ele tá fazendo uma ligação entre homens famosos e jogadores jogam futebol na premissa 1. E políticos e homens famosos na premissa 2. Não há nenhuma relação informada em termos de premissas entre políticos e jogam futebol. Essa relação é possível, qualquer uma delas será possível, desde que você não fira as minhas premissas. Isso é fundamental. Vamos para o caso prático. Me tira da tela, Hernani? Pronto. Tá aí P1, P2, vocês estão vendo a conclusão. A dica que eu posso dar a vocês é o seguinte: como a conclusão tem que ser a junção desses 2 diagramas, escolhe um dos 2, e desenha. Traz um deles para a conclusão. Ok? Traz um deles para cá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar P1 e desenhar logo aqui. Vamos lá? Homens famosos jogam futebol. Tô pequenininho, Hernani, agora? Pequenininho. Ó, pronto. A mesma premissa 1 eu trouxe para minha conclusão. Ela tem que fazer parte da minha conclusão. Pergunto a vocês aí em casa. Quem está faltando eu desenhar? O diagrama dos políticos. E para que ele seja verdade, a minha conclusão, o que é que precisa acontecer com os políticos? PH, ele tem que estar dentro obrigatoriamente do homens famosos. Todo dentro, PH. Nem uma pontinha do lado, nem um milésimozinho fora do homens famosos. Por quê? Porque eu garantirei que a premissa 2 será verdadeira. Vou pegar o político agora, o conjunto dos políticos,
e trazer aqui para dentro. Político. Pergunto a vocês agora, pode me tirar da tela. Olhem só vocês para esse desenho em preto. Meu povo, esse diagrama final é uma conclusão? É uma junção desses dois diagramas? Sim ou não? Sim, PH. Então, ele é uma conclusão do nosso caso. Poderia existir outras conclusões? Poderia. No nosso caso aqui, especificamente, não. Por quê? Porque não existe nenhuma outra forma de você desenhar essas duas premissas sem que fira na minha conclusão. Tô pequenininho? Tô. Então, olha só. Não há nenhuma outra forma de você desenhar esses dois diagramas juntos que não seja dessa maneira. Garantindo que premissa 1 e premissa 2, tô certo? Tô apontando certo? Tô? Não, vai mais para baixo. Premissa 1 e premissa 2, vocês estão vendo aí, premissa 1 e premissa 2, sendo verdadeiras, esses dois diagramas estão aqui dentro. E essa é a base de tudo que a gente vai levar para dentro dos diagramas lógicos. Essa é a ideia basilar que nós precisamos ter de resolução. Vou desenhar a premissa 1, vou desenhar a premissa 2 e esquece a conclusão. A conclusão escrita, o texto, não me interessa o texto. O que é que eu vou fazer? Vou agora pegar esses dois diagramas, essas duas premissas e juntá-las em uma só. Minha dica, escolhe uma das duas e desenha. Depois eu vejo aquele conjunto que está faltando. E aí eu desenho dentro desse novo diagrama. Sempre lembrando que as duas premissas devem ser sempre verdadeiras. Ou seja, se o político está dentro do Homens Famosos, na minha conclusão, aqui do lado, tô certo? Apontei certo? Aqui do lado, ele tem que estar dentro do Homens Famosos. Senão, vai ferir a minha premissa. Ferir minha premissa não pode ser conclusão. Certo? Agora, olhando para esta figura, olhando para esta conclusão, eu vou ler o nosso item. Existe algum homem que joga futebol e também é famoso? Não dá. Veja, tem algum homem que joga futebol e é famoso? Existe algum homem que joga futebol e é político? Todos os homens famosos são políticos? Eu não posso garantir isso. Todos os políticos jogam futebol? Ou nenhum político joga futebol? Aí chegou, ó. Nenhum político joga futebol. Não há qualquer contato entre o conjunto dos políticos e o conjunto de pessoas que jogam futebol. Portanto, o gabarito dessa questão é letra E. Vejam que para ser conclusão dessa nossa questão, ela tem que se adaptar às nossas figuras e não vice-versa. Fechado? Aí é ponto pacífico. O olhar que nós temos que fazer é leitura das minhas alternativas comparando a minha figura e não o contrário. Sempre, 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 sempre. Nós vamos ler e comparar. Bate? Se bateu é conclusão, companheiro. E no nosso caso o gabarito da questão é a letra E. Por quê? Porque olhando para o nosso diagrama, nenhum político joga futebol, nenhum político, está aqui o conjunto dos políticos, está aqui o conjunto que joga futebol, e eles não se tocam, nenhum político joga futebol. Tá? Então guarda, quer anotar? Anota aí, ó. Passo a passo. Peguei as minhas, tem uma questão de diagramas lógicos. Vou desenhar as minhas premissas, 1, 2, nesse nosso caso, por ser argumento, tinha duas premissas e uma conclusão. Posso ter mais, vamos chegar aí nesse caso. Mas vou desenhar minhas premissas. Pum, pum, pum. Desenhei. Agora, eu esqueço a conclusão. Seja ela dada na questão, ou seja, colocada como alternativas para a gente encontrar. Esquece ela.
Qual é a ideia? Vou juntar as duas premissas em um diagrama só. Dica, escolhe uma das duas e desenha. Posso começar pela P2 sem problema nenhum, do jeito que você quiser. Tá? Depois que eu desenho uma, eu vou ver quem está sobrando. Quem não está participando ainda desse meu desenho da conclusão. E aí eu coloco para dentro, respeitando sempre o que fala a premissa. Após isso, pronto, analisei, está aqui a minha conclusão. Eu vou agora ler as minhas alternativas comparando ao meu desenho e não ao contrário. É sempre leitura olhando. Lê, olha. Cara, crachá. Cara, crachá. Essa é a ideia que a gente precisa ter. Olhando dessa maneira, não tem perigo de você errar uma questão de diagramas lógicos na sua prova. Querem ver? Tem mais um bolo para a gente fazer aí para frente. Daqui a pouco a gente volta. Beijo no papai e na mamãe.